Olá, nesse vídeo eu vou mostrar o processo de criação e de desenvolvimento de uma aplicação web que consiste na criação de um CRUD de container. Nesse CRUD eu vou utilizar o banco de dados MySQL Workbench, vou usar o Visual Studio Code e vou usar também o React. E primeiro a gente precisa criar um banco de dados com duas tabelas. A primeira tabela vai ser a de container, onde vai conter as informações e dados do container, e a segunda tabela de movimentação, onde vai conter os dados e informações das movimentações de cada container específico que estiverem cadastrado dentro da tabela de container. Então, vamos começar criando aqui o nosso banco de dados dando create database db container. Logo em seguida, a gente vai usar esse banco de dados dando use db container. Logo após, a gente vai executar essa linha e vamos executar essa linha aqui também e vamos dar um refresh all aqui e foi criado aqui o nosso banco de dados. Logo depois a gente dá um create table para a gente criar a nossa primeira tabela. A tabela vai se chamar containers, abre e fecha parênteses e vamos criar um ID de identificação. Ele vai ser do tipo inteiro, not null, ele não pode ser vazio, e auto increment para ele criar um ID, o banco criar um ID automaticamente. Vamos ter aqui um nome que vai ser um char de 11, por quê? Porque tem que ter 4 letras e 7 números, totalizando 11 caracteres dentro do nome. Depois vamos ter um cliente do tipo varchar 100 e vamos ter também aqui um tipo que vai ser enum e ele vai ser 20 ou 40. E depois a gente vai ter aqui um status que eu vou colocar entre cruzes. Ele vai ser do tipo enum, de enumeração, e ele vai ser vazio ou ele vai ser cheio. Logo após a gente vai ter categoria, que vai ser do tipo enum, que vai ser importação ou vai ser exportação. Vamos ter a nossa chave primária, nossa primary key, sendo o ID, e vamos colocar default charset UTF-8 para dizer que os campos da nossa tabela irão aceitar os caracteres do tipo UTF-8. Podemos executar essa linha toda, acessar deu aqui, autocomplete, nome char11, cheio, status. Vamos criar aqui a nossa tabela. Pronto. Agora a gente pode acessar a descrição da tabela container. Aqui a gente pode ver os campos e os tipos dos campos. Beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente vai criar a tabela de movimentação. Movimentação. Vamos ter um ID que vai ser int not null e auto increment. Vamos ter agora um ID container que vai ser nossa chave estrangeira, que vai ajudar a gente a identificar qual tipo de container daqui que vai sofrer uma movimentação. Vamos ter o tipo da movimentação, que vai ser um enum também. Aqui vai ser de embarque, ou vai ser descarga, ou vai ser gate in, ou vai ser gate out, ou vai ser reposicionamento, ou vai ser de pesagem, e por último, scanner. Logo após a gente vai ter a data e horário inicial da movimentação, que vai ser o início varchar de 30. E bem parecido aqui, vamos ter a data final e horário final, que vai ser um fim varchar 30. Vamos ter como chave primária o nosso ID. E vamos ter aqui como chave estrangeira o ID container, referenciando
o ID da tabela container. Logo após a gente vai dar um on update, on delete cascade e um on update cascade. O que isso significa? Significa que tudo que a gente deletar aqui na tabela de container também será deletado na tabela de movimentação. A mesma coisa para o update, ele deleta e ele atualiza em cascata. E vamos dar aqui um default char7 igual UTF-8. Vamos executar isso aqui. Deu um erro aqui. Sintaxe varchar. Sim. Podemos agora aqui. Foi criado, a gente pode dar um desk para acessar a descrição dessa tabela que a gente criou aqui de movimentação. E podemos ver aqui ó, os campos e os tipos dos campos. A chave primária aqui que está no ID. Então, beleza. Logo após, a gente pode agora inserir valores manualmente na tabela, dando um insert int container, nome, cliente, tipo, status, categoria, values, e vamos colocar aqui ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vamos colocar aqui empresa 1, o tipo a gente vai colocar de 40 pés, status cheio e categoria exportação. Podemos executar essa linha e agora a gente pode selecionar, dando select asterisco para selecionar tudo dentro da tabela de container. Correto? A gente inseriu aqui com total com todos os campos, a gente aqui selecionou. E a gente pode fazer a mesma coisa, mas para a tabela de movimentação. A gente vai colocar aqui ID container, tipo, início e fim. Os valores aqui a gente vai colocar, o ID tem que ser 1, aqui vai ter que ser, eu vou colocar embarque, aqui eu vou colocar dia 13 do 3 de 2000 às 12 horas, e aqui eu vou colocar dia 15 do 5 de 2000 às 14 horas. Logo após eu tirar isso aqui e executar essa linha, podemos agora selecionar tudo que está aqui dentro. Podemos ver que inseriu aqui os valores corretamente. E agora a gente pode partir agora para o Visual Studio. A gente já deixou estruturado aqui a nossa tabela, as nossas duas tabelas, criamos nossos bancos, estruturamos as nossas duas tabelas e mostrei aqui como que a gente faz para inserir manualmente valores dentro da tabela no próprio banco de dados MySQL Workbench. Então, a partir de agora, a gente vai entrar aqui no Visual Studio e aqui dentro da pasta CRUD, que eu já deixei criado, a gente vai ter duas pastas, uma de API e uma de front-end. A primeira coisa que a gente vai mexer aqui é na de API, certo? A primeira coisa que a gente faz aqui é dar um CD API para a gente conseguir entrar dentro da pasta de API, e aqui a gente vai dar um npm install -y para instalar o nosso arquivo pack.json aqui dentro do nosso API e iniciar o nosso projeto. Após isso, eu já fiz isso, npm, tá? npm init y. E após isso, eu instalei também aqui já algumas bibliotecas que a gente vai usar. Elas são MySQL, que é para o nosso banco, né? A gente tem o Express para fazer algumas requisições aqui dentro da API. E a gente tem também o Cors para não dar conflito rodando localmente. E a gente também colocou aqui o Nodemon para a gente conseguir atualizar isso em tempo real e não ter que ficar abrindo e fechando o nosso projeto o tempo todo, certo? Já instalei isso para poupar tempo, porque demora um pouco para instalar algumas dessas bibliotecas. E aqui no pack.json, a primeira coisa que eu fiz foi dar um start nodemon index.js
para a gente conseguir salvar em tempo real, e type module para a gente conseguir fazer importações dos nossos arquivos e das nossas bibliotecas. Logo após isso, eu vou criar um arquivo aqui dentro do API. Esse arquivo vai ser o index.js. E aqui dentro do index.js, eu vou importar aqui o nosso express from express. E logo após isso, eu vou criar uma const app igual a express. Estou dando um erro aqui. Import quem TypeScript. Acho que ele está aqui. Index.js import express from express. Agora a gente vai criar uma const app igual a express. E aí a gente vai fazer um app.use express.json para a gente conseguir usar o modo JSON para put e posts. E vamos fazer um app.use para o course, para não dar conflito rodando localmente. E vamos importar aqui o course também. Import course from course. E agora a gente vai ter aqui um app.listen para escutar a porta 8800. E aqui eu vou dar um console.log e dizer que o servidor está rodando na porta 8800. Logo após isso, eu vou criar agora uma variável aqui chamada db.js, e na db.js a gente vai fazer algumas configurações aqui do nosso banco. Import MySQL from MySQL, vamos exportar aqui o nosso banco aqui, o nosso MySQL. E após disso a gente vai exportar uma variável chamada db. Ela vai ser igual ao mysql.createConnection. E aqui a gente vai colocar algumas configurações lá do nosso banco. O host, o nosso user, o nosso password e o nosso database. O nosso host vai ser o localhost, nosso user vai ser o root, e o nosso password vai ser a senha lá do nosso MySQL. No caso é dev123. E o database é o banco de dados que a gente vai usar, que é o db container, no caso aqui. Ctrl S. E agora a gente vai criar duas pastas. Uma chamada controllers e outra chamada roles. Na controllers, eu vou colocar o seguinte arquivo aqui. Vou criar um arquivo chamado user.js. E aqui na roles eu vou criar um arquivo chamado users.js. A gente vai aqui na routes, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai importar o nosso o express. Então aqui a gente dá um import express from express, e logo após a gente vai criar uma const router igual a express router, indicando que isso aqui vai ser uma rota. E a gente vai fazer um const, a gente vai, na verdade a gente vai pegar aqui o router.get, vamos fazer um método, vamos fazer uma requisição do método get, né? A gente vai pegar coisa no nosso banco, e o primeiro parâmetro vai ser uma barra, indicando que isso aqui vai ser na raiz do projeto, e colocar um get container. E esse get container, a gente vai colocar aqui ele, vamos importar ele aqui, get container. A gente vai importar isso da onde? A gente vai importar isso lá do nosso controllers.user.js. A gente vai importar isso de lá.
Então, o que a gente pode fazer aqui também? A gente vai exportar para o default, export default router. E agora a gente vai mexer aqui nos nossos controllers. Aqui a primeira coisa a se fazer, a gente vai ter que importar o nosso DB, import DB que a gente criou aqui no db.js from dois pontos para voltar uma pasta e db.js criado. E aqui a gente vai criar algumas coisas do nosso CRUD container, correto? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser exportar uma constante chamada getContainer, e ela vai ter dois parâmetros, um request e um response. Como a gente está lidando com um get, a gente não precisa de um request que é o que o usuário manda para o banco. A gente vai um function, abre e fecha chaves, a gente vai criar uma constante key de carry, e ela vai estar, e nela vamos selecionar tudo da nossa tabela de container, e logo após a gente vai fazer um DB, vai pegar esse nosso DB e fazer uma query nele. A gente vai passar esse nosso key que a gente criou primeiro, como primeiro parâmetro, e depois uma funçãozinha de erro e de data. E logo após isso, era um function, abre e fecha chaves, e a gente vai fazer um if, se der erro, ele vai retornar um res.json erro, se não, ele vai retornar um res.status de 200.json e toda a lista do que está lá no nosso banco, data. Após isso, a gente vai fazer outras configurações aqui. Eu vou fazer agora o add container. Aqui vai ter um rec dessa vez, um request, abre e fecha chaves. Vamos criar outra constante aqui. Só que aqui a gente vai inserir. Vamos dar um insert into container. E colocar lá os campos que tem lá na nossa tabela. Nome, cliente. Vamos colocar tipo, status e categoria. Values e um ponto de interrogação. Logo em seguida, eu vou criar uma const de values, uma const chamada values. Ela vai ser um array aqui de valores que eu vou passar para o body. Então vou passar o que está lá no nosso banco para o body. Vou passar isso aqui, tudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cliente, tipo, status e categoria. Vamos fazer uma db.carry. Só que aqui eu vou passar o que e a lista de valores ali em um erro. Vou abrir e fechar chaves aqui. É a mesma coisa daqui de cima, para falar a verdade. Então eu posso até poupar tempo. A diferença é que aqui eu não vou listar o que está lá. Eu vou escrever aqui container cadastrado com sucesso. Logo após eu vou fazer novamente, só que aqui eu vou fazer o update. Aqui eu vou criar outra const aqui. E vou dar um update aqui na tabela container e setar os seguintes valores. Nome. E esses valores aqui vão ser substituídos. Esse ponto de interrogação vai ser substituído por esses valores aqui. O mesmo serve para cá também. Nome, ponto de interrogação, cliente, ponto de interrogação, tipo, ponto de interrogação, status, ponto de interrogação e categoria
ponto de interrogação. Aí eu vou dar um where aqui, id, e logo após eu vou fazer algo parecido. Na verdade eu vou ter que pegar essas constantes aqui também. Vou pegar esse db.carry aqui também, que eu vou usar. Só que a diferença é que eu vou passar aqui uma lista de valores e vou colocar aqui o rec.params.id e aqui eu vou colocar container atualizado com sucesso. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer agora por delete. Delete. Criar uma constante aqui. Delete from container where id igual a ponto de interrogação. E a gente vai pegar algo parecido com isso. A diferença é que aqui eu vou passar o que? Vou passar aqui o rec.params.id erro e aqui eu vou mudar para deletado com sucesso. Logo após isso a gente vai voltar aqui para o nosso users.js dentro da pasta routes e eu vou configurar aqui o seguinte. Eu vou colocar agora aqui router.post para a gente inserir coisa dentro da tabela, o método post, barra, segundo parâmetro, o add container que a gente criou lá. E já insere aqui, importa aqui automaticamente. Router.put com o primeiro parâmetro a barra e o id. Segundo parâmetro a gente vai colocar o update. Vamos colocar o update. Vamos colocar aqui o update container. E aqui eu vou fazer um router.delete barra id. E aqui eu vou colocar o delete container. Então, tudo certo até aqui. Agora aqui no index.js eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um app.use com o parâmetro barra para indicar que vai ser aqui na raiz do projeto, user routes, e a gente vai importar isso aqui. Import user routes from routes aqui barra users.js e pronto. Se a gente entrar aqui, a gente vai poder, não sei se já está, se a gente vem aqui no nosso terminal e a gente dá um ir start, a gente pode começar a rodar aqui a nossa aplicação. Enquanto roda aqui, vou fazer o seguinte, eu vou explicar algumas coisas aqui do front-end. Aqui no front-end, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um novo terminal. E ao abrir um novo terminal, eu entrei dentro da pasta do front-end. Enquanto está rodando aqui, a gente pode recarregar aqui. Conteúdo 00. Tá. Aqui eu entrei na pasta do front-end
Entrando na pasta front-end, eu criei uma aplicação em React. Para isso eu dei um npx create react -app /, indicando que a gente vai criar aqui dentro dessa própria pasta. Depois eu instalei algumas bibliotecas, NumYar, ADB, e eu instalei, a primeira coisa foi o Axios, para a gente fazer algumas requisições aqui dentro do nosso front-end. A segunda coisa foi Styled Components, para a gente conseguir fazer algumas estilizações dentro do nosso JS, do nosso arquivo JS. A terceira coisa foi o React Toastify, para a gente. O React Toastify é um feedback que vai aparecer na nossa tela quando a gente excluir, adicionar algum container. E o React Icons, que são alguns ícones que a gente vai usar, e o React Router Draw, que vai ser que a gente para a gente trabalhar com umas tags de rotas. E também instalei aqui com o npm install o React Bootstrap para a gente conseguir usar o Bootstrap no React. Então, basicamente, eu instalei essas bibliotecas aqui, e se a gente vem aqui no localhost, pode ver que já está pegando as informações com get lá do nosso banco, tudo que a gente colocou lá manualmente está aqui. Vamos continuar aqui. O que a gente pode fazer aqui? Primeiramente, a gente vai aqui no site de Google Fonts, e aqui no Google Fonts você pode pegar a fonte que você quiser. No caso, eu vou pegar essa Poppins. Eu já selecionei aqui quais eu quero, e aqui gera pra gente uma tag HTML. A gente pode copiar essa tag, vir aqui dentro do nosso public index.html e colocar no header ela, para ela estar funcionando. Aqui eu vou colocar ptbr, e aqui eu vou colocar CRUD container. Isso aí é o título que vai ficar lá na nossa barra de navegação. E como vocês podem ver, não sei se está rodando aqui, senão eu vou ter que rodar. Não, então é o seguinte, dando um yard start, dá pra gente rodar nossa aplicação do React. Agora a gente espera, demora um pouquinho. Enquanto isso, o que a gente pode fazer aqui? Seguinte, a gente pode, aqui no front-end, a gente vai criar aqui dentro da CRC, na verdade, a gente vai criar uma pasta chamada styles, e nela eu vou colocar um arquivo chamado global.js. Também vou criar no CRC uma pasta chamada components. Dentro da components eu vou criar 3 arquivos. O primeiro é o container.js. Esse vai ser os nossos componentes do nosso React. O terceiro vai ser vai ser movimentação, componente de movimentação.js, e o terceiro e último vai ser o de relatório.js. Aqui dentro eu vou colocar aqui já RAFC, então a gente já cria aqui os nossos componentes. RAFC, RAC. Perfeito. Então aqui dentro do style e global eu vou fazer algumas configurações globais, algumas estilizações globais. A primeira delas que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou importar aqui o create global style from style components. E logo após eu vou criar uma const chamada global, dizer que ela é igual ao create global style, abrir e fechar crase. E aqui dentro a gente vai fazer algumas configurações de CSS. A gente vai colocar um asterístico para dizer que a gente está englobando todo o nosso projeto. Eu vou fazer algumas configurações padrões, margem 0 e paging 0. E vou colocar a fonte family, que é a fonte que a gente colocou lá no HTML, que é a Poppins.
Se o seu navegador não aceitar Poppins, ele vai automaticamente abrir com uma sans serif. E aqui a gente vai dar um export default global. E aqui dentro do app.js a gente vai fazer o seguinte. Para adiantar algumas coisas, o que eu fiz? Aqui dentro desse bloco de notas, eu tenho algumas importações do que eu vou usar e eu vou copiá-las aqui e eu explico para que servem elas. Muitos são... Eu vou copiar aqui. Basicamente eu importei o nosso global style que a gente criou aqui, o nosso componente de container, o nosso componente de movimentação, importei o nosso componente de relatório, importei o Exos para a gente fazer algumas requisições aqui, importei o useEffects e o useState, importei algumas tags aqui de rotas, browser router, routes, link route do React Router DAO, importei a nave, que vai servir para a gente fazer algumas coisas de navegações, do React Bootstrap, importei o Toast Container do React Toastify, importei uma estilização já feita do React Toastify e também importei algumas estilizações aqui do Bootstrap.css e também importei aqui nosso Style Components para a gente fazer algumas estilizações aqui dentro do nosso arquivo JS. Aí o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, eu posso importar aqui o nosso global style e posso também importar aqui o nosso toast container, certo? Nosso toast container que vai ser que a gente importou aqui em cima. O toast container ele vai ter um auto close de 3000, ou seja, em mais ou menos uns 3 segundos aí ele vai fechar e a gente vai colocar a posição em que esse toast, né, vai se localizar na tela. No caso, position na verdade é toast, toast.position bottom left. E após isso a gente fecha essa tag. Bom, fecha essa tag e tá feito. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é que a gente vai importar uma const title que vai ser igual a um styled.h2. Ela vai ficar vazia. E aqui a gente vai importar esse title aqui e vai colocar aqui CRUD container. Logo após fazer isso, a gente vai colocar um browser router aqui. E dentro do browser router a gente vai colocar a nossa nave. Ela vai ter uma variante que é o estilo dela, que vai ser tabs, entre parênteses tabs. E aqui a gente vai colocar o nave.link. A gente vai colocar 3 desses aqui, porque vai ser 3 links. As link. Vou colocar isso para os 3. Aí a gente vai colocar aqui o caminho barra. Vou colocar isso para os 3. Aqui vai ser de movimento. Vai ser o caminho, vai ser movimentações. E aqui vai ser relatórios. E aqui dentro dessa nave.link a gente vai escrever container para cadastro de containers, né? Container, movimento containers
movimentações e aqui vai ser relatórios. Ok, após isso aqui a gente vai criar algumas configurações de, vamos criar algumas tags de rotas em routes. E no routes a gente vai ter algumas rotas que basicamente vai ter o caminho aqui que vai ser aqui, vai ser aqui no na raiz do projeto, e vamos ter um index, o index element, que vai ser o nosso container, e a gente vai ter isso para os três, né? Para os três, vamos ter as três rotas ali. Então, só que aqui vai ser movimentações, aqui vai ser relatórios e aqui vai ser movimentação e aqui vai ser relatório. Então, basicamente já está configurado aqui o nosso app.js. Basicamente, estou compilando aqui. Enquanto isso, a gente vai vir aqui no nosso export default global. Então, beleza, a gente vai vir aqui no nosso container. E aqui eu já tenho algumas coisas que eu vou deixar importado, né? Algumas bibliotecas do container que eu já vou deixar aqui. Eu explicarei quais são as que eu importei. Eu importei aqui o Axis para a gente fazer algumas requisições aqui. Eu importei o button, modal, table, e que vem do React Bootstrap. Importei o Styled, que vem do Styled Components. Dois ícones, um de lixeira e outro de edição, que eu estou importando do React Icons FA. O Touch, que eu estou importando do React Touchify. E o State do React e o Form do React Bootstrap. Então, imported script global style was not found style components. Styled components. Creio que agora vai funcionar. Se a gente vir aqui no nosso navegador, ele vai estar aqui carregando já. E a gente pode ver que foi aqui toda a nossa navegação está funcionando, só que não tem nada aqui. Então vamos lá, vamos aqui. Antes eu vou voltar no app.js e eu vou adiantar algumas coisas. Aqui eu vou criar o seguinte, uma constante users e set users. Essa constante aqui vai ser um useState. Ele vai se iniciar com um array vazio. E logo após isso eu vou criar uma constante chamada getUsers. Essa função vai ser uma função assíncrona, uma arrow function, abre e fecha chaves. E logo após a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um try aqui, e dentro do try a gente vai fazer uma const res de response, e ela vai ser igual a ele vai esperar um axios.get para a gente pegar coisa lá do banco, e aqui a gente vai colocar o URL do que a gente quer pegar, né? Do local que a gente quer pegar, que é no caso o localhost 8800 que a gente criou ali dentro da API. Logo após isso a gente vai setar, vai setar no usuário aqui um res.data e vamos sortear os nomes em ordem alfabética. Vou colocar o A e B como parâmetro e vou dizer o seguinte: se o A.nome for maior que o B.nome, ele vai retornar 1 ou menos 1, correto? 1 ou menos 1.
Após isso, a gente vai colocar um catch, caso de erro aqui, colocar erro como parâmetro, catch error, e colocar aqui um toast.error e colocar o erro o erro que está aqui no parâmetro do catch. E basicamente agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui o use effects e aqui dentro dos effects a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a funçãozinha getUsers que a gente criou aqui em cima e a gente sempre vai setar um novo usuário sempre que carregar o setUsers. Aqui quer dizer que a gente sempre vai setar um novo usuário. Usamos o useEffects aqui para setar direitinho o usuário. setUsers aqui, falta isso. Que o que está funcionando aqui completamente. E o seguinte, aqui dentro do container eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar users igual a users, colocar aqui set users para o container receber esses usuários, set users, e colocar aqui get users igual a get users. E aqui dentro do container eu vou colocar aqui entre chaves, eu vou colocar aqui dentro do container, eu vou colocar aqui o users, o set users e o get users. Eu vou colocar isso aqui. E agora, para adiantar algumas coisas de estilização, eu vou pegar aqui a estilização do container e vou copiar ali. Correto? Vou colocar ela aqui. Certo? E vou dar uma breve explicação. Basicamente, eu criei várias constantes com styled. E aqui eu estou colocando display flex, que eu estou usando uma flexbox. Estou usando justify content space around para deixar o espaço de maneira uniforme. Nesse div button eu estou usando espaçamento de 15 pixels. Nesse div form eu estou usando espaçamento de 10 pixels. Aqui na label não tem nada. Aqui no margin top eu estou usando margin top, né, que é uma margem superior de 5 pixels. E aqui um font size aqui no form container não tem nada, e no label warning temos um font size no tamanho de uma fonte, tamanho da fonte de 13 pixels, a border none significa que aqui não vai ter borda, o weight que é a altura, que vai ser de 100%, e o comprimento width de 100%, page de 5 pixels, 0,5 pixels, border radius é o arredondamento da borda, que vai ser de 50 pixels, font size, que é o tamanho da fonte, 15 pixels, a color, que é a cor da fonte, que vai ser 42, 42, 42, e font weight que vai ser de 500. Esse focus aqui quer dizer que toda vez que eu clicar dentro desse input, o outline dele vai ser none, ou seja, não vai ter outline. E aqui no div container também vai ser uma display flex, vai ter um flex direction row, ou seja, a direção dele vai ser em linha. Justify content vai ser between around, para a gente conseguir organizar o conteúdo uniformemente. O align itens vai ser center. Aqui no div search vamos ter um comprimento de 300 pixels, uma altura de 40 pixels, uma borda de 3 pixels sólida com essa cor aqui, 2988B9, page de 0 a 10 pixels, um arredondamento na borda de 50 pixels e uma margem à esquerda de 60%. E uma coisa é que o display flex, geralmente a gente coloca isso numa divpy, e todas as divs que forem filhos dessa divpy irão ser aplicadas a elas o flexbox, o display flex aqui. Bem, já está feito, e com isso eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer a lógica aqui do nosso container. Seguinte, eu vou fazer a lógica aqui dentro do return. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma const chamada show, iSetShow. Isso aqui vai servir para a gente conseguir abrir o nosso modal. Vamos ter um modal onde vai ter os formulários. Isso aqui serve para a gente
vamos usar um use state aqui e deixar isso como false, ou seja, vai ser uma booleana aqui que vai ser iniciada como false, quer dizer que o modal vai ser false inicialmente, e logo após a gente vai criar uma const handle, handle show, colocar uma arrow function aqui, e set show vai ser true, indicando que quando a gente apertar no modal para abrir o modal, quer dizer que isso aqui vai ser verdadeiro. E vamos ter uma const handle close, que é para fechar o modal, que então que quando a gente que vai ter o set show dado como false. Logo após a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma const aqui que a gente pode criar aqui um show update e set show update. Isso aqui vai ser iniciado como falso. Isso aqui é para o nosso modal de cadastro, isso aqui é para o nosso modal de edição, né? De atualização. Logo após a gente vai criar Logo após a gente vai deixar isso quieto e por enquanto a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer algumas utilizações aqui do use state. Basicamente a gente vai criar uma const nome e set nome, use state vazio, e vamos fazer isso para todos os campos que a gente vai ter dentro do nosso formulário. 1, 2, 3, 4, 5. Só tendo que mudar aqui o seguinte, colocando dessa vez aqui set nome e aqui eu vou colocar cliente set cliente, aqui eu vou colocar tipo set tipo, e aqui eu vou colocar status, e aqui eu vou colocar set status, e aqui eu vou colocar a categoria set categoria, e logo após fazer isso eu vou criar uma constante chamada form, e nela eu vou colocar todos esses campos aqui: nome, cliente, tipo, status e categoria. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer para o modal de edição. Então vai ser o new nome, porque a gente vai ter vai ser um new aqui. New cliente, new tipo, new status e new categoria. Aí aqui é set new. Então a gente só vai colocar aqui e está configurado. É basicamente isso. Isso aqui vai ser para o nosso, porque a gente vai pegar isso dentro do nosso input, né? Dentro do que o usuário vai escrever, e a gente vai atribuir o set nome e tudo mais. Por isso que a gente já estou adiantando, já colocando aqui. E logo após eu vou criar uma const chamada handle submit. Ela vai ser uma função assíncrona que vai disparar aqui um evento. Vou colocar o e de evento aqui como parâmetro e colocar um e ponto prevent default. Isso aqui vai fazer com que a nossa página não recarregue toda vez que a gente clicar num botão, ou seja, ela não recarrega desnecessariamente. Aqui eu vou criar um if. Esse if
vai servir para que caso a gente não preencha os campos, ele avise para a gente. Ou seja, a gente vai colocar aqui dessa forma, tipo status categoria e categoria. Basicamente, se isso não acontecer, ele vai retornar para a gente. Se acontecer isso aqui, ele vai retornar para a gente toast.warn, que vai ser um aviso que vai aparecer para a gente na tela do inferior esquerdo, que a gente configurou ali no toast container. E aqui eu vou escrever que é para o usuário, né, preencha todos os campos. Beleza. Aí, antes de continuar aqui, eu vou colocar um else. Mas antes, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar colocar uma validação aqui, né, porque como o nosso nome tem que ter só 4 letras e 7 números, precisa de outra validação. Por isso que aqui mesmo eu vou criar uma constante chamada regex. Eu vou fazer desse jeito aqui. A, Z, A, Z. Aqui vai ser 4, vai citar 4 caracteres de letras. E 0, 9, 7. Aí vamos fazer aqui o seguinte. Vamos criar uma constante chamado valida formato container. Vou colocar uma variável valor aqui com parâmetro, arrow function, abre e fecha chaves. Vou colocar um if aqui. E se a gente negar esse regex aqui, negar esse regex aqui, ponto teste valor, ele vai retornar false. Se não, ele vai retornar true. Tá feito. Então a gente já tem esse valida dados. A partir de agora, o que a gente pode fazer aqui é voltar para cá e dizer o seguinte. Aqui eu vou colocar um else if. Se a gente negar esse valida dados, e a gente vai validar o nome no caso aqui, né? Então a gente coloca nome aqui como dentro dos parênteses. Aí eu vou colocar aqui abre e fechar chaves e vou retornar um toast.warn dizendo que eu preciso preencher corretamente os campos. Preencha os campos corretamente. Ok, e logo após fazer isso, false. Deixa eu ver um negócio aqui. E aí, após fazer isso aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui, como é o handle submit, eu vou, após isso aqui, eu vou esperar um Axios de post para a gente conseguir inserir coisas aqui ao clicar nessa função, ao executar essa função. Vamos colocar a URL que está lá, localhost 2.8800 e aqui eu vou colocar como segundo parâmetro o form que a gente criou aqui, esse form vai ser utilizado aqui, certo? E após isso a gente vai colocar o den aqui que é uma promise e colocar aqui o data arrow function toast.success para ficar verdinho, né? Para dizer que
vai vir um toast lá de sucesso, que vai aparecer na tela, e data, que é o que a gente escreveu lá no nosso API, que é container inserido com sucesso. E após isso a gente vai fazer um ponto catch aqui, data, toast.error data. E aqui a gente vai colocar a funçãozinha de get users. Correto. Logo após fazer isso, vou copiar tudo isso, porque eu vou criar uma função aqui bem parecida com essa, só que a diferença é que ela vai ser handle submit update. Aqui eu vou colocar new em todas, e aqui eu vou colocar o maiúsculo. Ok, tudo certo, preencha todos os campos. Aqui a gente vai ter que colocar o new nome, certo? E aqui eu vou passar um put, não post. E também eu vou ter que passar aqui barra, mais aqui a gente vai ter que passar o ID. E aqui a gente vai passar uma lista, né? Vamos passar uma lista aqui, que é o new nome, para o nosso banco lá. New nome, cliente vai ser new cliente. O tipo vai ser new tipo. E vamos ter aqui o status, que vai ser new status. E vamos ter aqui categoria, que vai ser new categoria. Vamos salvar isso aqui. Corretamente. Beleza. E agora o que a gente pode fazer aqui também, eu vou fazer aqui mesmo. Aqui eu vou criar uma conch handle show update. Nela, ela vai ser uma função assíncrona. Como parâmetro a gente vai colocar o ID. Arrow function abre e fecha chaves. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o set show update que a gente criou aqui e colocar ele como true. E logo após a gente vai criar uma conch red response. Ela vai ser igual a wait axios.get http localhost 2.8800, dessa forma aqui. E a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma outra constante chamada de filtered. A gente vai dar um res.data.filter x arrow function. Eu já explico o que eu estou fazendo aqui melhor. Return x.id. Se o x.id for igual ao id, ele retorna. E aqui a gente vai então dar um set new nome filtered 0, a posição 0, ponto nome, e vou fazer isso para os demais.
Basicamente, isso aqui é porque quando eu clicar lá no nosso modal de edição, eu quero que já esteja, que ele pegue o que já foi cadastrado e já coloque pra gente inscrito direto pro usuário na hora que ele clica ali no modal de edição, ele consiga mudar apenas o que ele deseja. Para ele, porque não faz sentido ele clicar no botão de edição e ele ter que escrever tudo de novo para editar. Então, isso aqui já facilita bastante o processo para o usuário. Então, aqui eu vou colocar. Eu vou deletar aqui. Eu vou colocar aqui. Não precisa deletar aqui. Cliente. Eu vou colocar aqui tipo. Eu vou colocar aqui status. Eu vou colocar aqui categoria. É que eu vou colocar cliente, tipo, status e categoria, certo? E também vou setar aqui o set ID. Opa, set ID. Inclusive, é algo que eu esqueci até de fazer. É que aqui a gente vai ter outras duas constantes que a gente vai usar. Aqui é a const ID e set ID igual a use state. Vai se iniciar vazio ela. E vamos ter aqui uma constante que vai ser de busca. Porque a gente vai ter um search, input search, né, um search box que vai pesquisar a partir do nome do container. Então a gente vai criar agora um use state novo aqui, busca com as variáveis busca e set busca. Ele vai ser um use state que vai se iniciar vazio. E após isso, a gente vai fazer o seguinte, falta apenas agora uma configuração que é o handle delete. Eu vou criar aqui, eu vou criar uma constante chamada handle delete. Essa aqui é para deletar. E ela vai ser uma função assíncrona que vamos passar o ID como parâmetro, Iron Function, abre e fecha chaves. E aqui eu vou esperar um Axios de delete, um delete. E aqui eu vou passar aqui o nosso http localhost 2.8800, que é o local lá que de onde a gente vai deletar. E a gente vai passar aqui o ID, certo? E aqui a gente vai colocar um ponto .dem, data, bem parecido com o que a gente já fez. E aqui eu vou colocar o seguinte, vou criar aqui uma constante. Aqui eu vou criar o seguinte, aqui eu vou criar vou criar aqui uma constante chamada new array, né? Então uma constante chamada new array. E vou dizer que isso aqui vai ser igual a user.filter user. Se o user.id for diferente do id, a gente coloca aqui dentro. Se isso for diferente do id, que a gente vai deletar, a gente atribui para esse new array. E aqui eu vou dar um set users new array. Data, calma. Handle delete, função asynchronous, id.
await access.delete. Estou passando aqui a URL mais o ID. Aí estou fazendo ponto .dem. Ah, sim, correto. Faltam parênteses aqui. E esse parênteses ponto .dem. Sim, claro. E você está aqui o usuário. Set user e vou dar um toast.success data. Aí isso aqui basicamente é o que a gente colocou lá na nossa API, que vai aparecer a mensagem usuário deletado com sucesso. E logo após isso, a gente vai fazer um catch aqui, passar um parâmetro aqui de colocar aqui o data, aliás, error function toast ponto error e o data aqui. Então, com isso, a gente conseguiu aqui fazer a nossa fazer a parte lógica. A parte lógica está feita. E aqui a gente vai começar a montar algumas coisas do container aqui. A primeira coisa que a gente vai montar aqui é o seguinte. Aqui dentro da div, vou apagar isso aqui que a gente não vai usar. E aqui eu vou criar uma div container. Tudo isso já foi criado aqui no style, tá? Tudo aqui já foi criado. E eu expliquei passo a passo como funcionava. E aqui eu vou colocar um div container. E aqui no div container vai ter uma div button. Uma div button. E aqui aqui dentro da div button a gente vai ter o nosso botão que vai estar escrito adicionar container. Esse botão ele vai ter um clique. Ele vai ter um clique chamado handle show. Ou seja, ao você clicar aqui, ele vai disparar um handle show que a gente colocou como set show sendo igual a true. Então ele vai abrir o modal que a gente ainda vai colocar aqui dentro do projeto. Depois disso, a gente vai colocar um div search, colocar um input search. Nesse input search, ele vai ser type igual a text. Ele vai ter um placeholder que vai estar escrito pesquisar 3 pontos. E aqui a gente colocar um onChange. E nesse onChange a gente vai disparar uma função, um evento, error function. Vamos atribuir o que o usuário digitar dentro desse input. Vamos atribuir aqui no set busca um e.target.value, certo? E com isso já foi feita essa parte. Podemos ver aqui. Bem, tá travando aqui. Deixa eu recarregar. Não está aparecendo lá. .js, index element, container. Certo.
não está mostrando aqui, estranho. Div container. Vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa aba aqui. Dar um Ctrl C aqui, eu vou restartar o servidor. Enquanto isso, eu vou continuar aqui. Sim. Start. Tá. Vamos continuar aqui. A primeira coisa a ser feita agora é que embaixo desse div container eu vou colocar um form container. Nesse form container a gente vai ter uma table. Essa table aqui eu vou colocar umas propriedades nela de estilização. E logo após a gente vai fazer um thread que vai ter um tr e vamos ter agora th. Vamos ter 6 desses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro vai ser o nome, o segundo vai ser o cliente, aqui vai ser o tipo, aqui vai ser o status, aqui vai ser categoria e aqui vai ser opções, as opções de deletar e de excluir e de editar, certo? Logo após a gente fazer isso, eu vou aqui embaixo do tr criar um tbody, o corpo da nossa tabela aqui. E aqui eu vou abrir e fechar chaves. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um user. Isso aqui vai fazer parte muito do que a gente quer renderizar a nossa lista que está lá no nosso banco, dentro da nossa tabela. E também a gente quer filtrar algumas coisas, porque a gente tem um search box e a gente muito da filtragem aqui desse input vai ser feito aqui dentro. Então users.filter, a gente vai pegar o item. Se for diferente de busca, item.nome.toLowerCase.includes busca.toLowerCase. O lowercase aqui, se a gente colocar mesmo em letra minúscula, maiúscula ou minúscula, ele vai adaptar esses caracteres para letra minúscula, né? E logo após isso, aqui vou colocar um ponto map. Aqui passando item e o i, que vai ser nosso aqui. Aí aqui dentro a gente vai colocar um tr. E aqui a gente vai colocar uma aqui. Ela vai ser i. E aqui dentro aqui a gente vai colocar alguns tds. Vamos colocar 5 deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na verdade, né? Basicamente aqui vai ser abre e fecha chaves, item ponto, nome, cliente, tipo, status e categoria. Aqui a gente vai colocar um TD de opções que a gente criou anteriormente.
E nele a gente vai ter o fatrash, e vamos ter o faedit. E dentro do fatrash a gente vai atribuir uma função aqui com, vamos colocar um clique, dentro de um clique vai disparar uma função quando eu clicar dentro desse botão. Essa função aqui vai ser a handle show, na verdade handle delete, handle delete, passando aqui o item, o ID do item que a gente quer deletar, e aqui a gente também vai passar uma função de onClick, uma função de onClick, onClick igual, certo. E aqui eu vou colocar o handle show update. Aí vai mostrar o ID do item que a gente quer que abra no modal. Com isso tudo feito, user aqui, não está mostrando aqui. Beleza, deixa eu vir aqui no app.js. A gente está importando os componentes de container aqui. Deixa eu verificar. Ponto. Componentes barra container.js. Containers aqui. Caminho está sendo aqui na raiz. Path também na raiz. Está sendo feito na raiz. O path também está sendo feito na raiz. Aí temos o index. Sim. Agora sim. Só um erro de sintaxe mesmo. Compilou. Aqui está. Totalmente feito. Podemos ver já o progresso do que a gente conseguiu fazer. Podemos continuar aqui no container e continuar aqui as etapas subsequentes na parte de container. Só verificar algumas coisas aqui. Body, users.filter, item, cifra de busca, se não item, ponto nome, ponto to lowercase, se não includes, busca, ponto to lowercase, ponto map, item, nome, iron function, aqui tr, que e td item.nome.status
Ok. O seguinte, agora, para dar continuidade, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter agora um modal de cadastro. Certo? Vamos ter um modal de cadastro. E nesse modal de cadastro eu já tenho aqui ele aqui já. Você pode pegar isso lá no site, já esse template pré-pronto, você pode pegar lá no site do React Bootstrap, você pode pegar aqui. E select from. Eu preciso aqui iniciar o. Vou iniciar aqui o servidor aqui para também lhe mostrar uma coisa. Ok. Aqui eu vou colocar todo o corpo e basicamente a primeira coisa a ser feita é aqui no modal.header, modal.title, aqui eu vou colocar cadastro. Aqui no modal.body a gente vai colocar o formulário de cadastro. Vamos ter o form. E nesse form a gente vai colocar um on submit. On submit. Disparar aqui uma função, um evento. E colocar o handle submit. Aqui dentro. Aqui é o nome. Aqui no form control ele vai ser do tipo texto. Ele vai ter um nome, e ele vai ter um placeholder dizendo que, dando um exemplo de como deve ser escrito o nome, ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente vai dar um onChange, um change, disparar aqui um evento, e aqui a gente vai setar no setNome o que o usuário escrever aqui, a gente vai setar aqui dentro do setNome. A gente vai pegar esse valor com e.target.value. E aqui embaixo do form control a gente vai colocar um label warning, e a gente vai colocar aqui que o nome deve conter 4 letras e 7 números. E agora, passando aqui para baixo, a gente aqui temos outro form group, div form. Aqui a gente vai colocar cliente, vai colocar aqui algo bem parecido com o que está aqui, isso aqui vai ser cliente. Esse onChange, a diferença aqui a gente vai colocar o set cliente. Agora, aqui é o tipo, vai ser um form check. Basicamente a gente vai colocar aqui no form check o name. A gente vai colocar aqui o name, que vai ser o tipo. A gente vai colocar aqui também vai colocar aqui label 20 pés para ficar escrito do lado do radio, que isso aqui vai ser, isso aqui a gente vai colocar inline para ficar numa linha só. Vai colocar type
Rage e colocar value. Eu vou colocar aqui um valor de 20, porque aqui é o 20, né? E aqui no onChange value, onChange a gente vai colocar aqui set tipo. Vamos fazer algo bem parecido aqui. Aqui a gente vai ter outra label, a gente vai ter outro form check. E a gente vai colocar só dar uma indentada aqui. Colocar da forma correta. E aqui eu vou colocar 40 pés. E o valor aqui é 40. Aqui eu vou colocar que vai ficar os status e o form check. Vai ser bem parecido. Vai ser do tipo inline, vai ser o type range. A diferença é que a primeira mudança é que aqui vai ser set status, aqui vai ser status, então é vazio. E aqui o valor a gente vai colocar entre aspas, vazio. E vai ser do tipo status. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A diferença é que aqui vai ser cheio. A label aqui vai estar escrito cheio. Vai ser do tipo status, radius, beleza. Aqui na categoria também vai ser parecido. Vamos só alterar algumas coisas. A primeira coisa a ser alterada aqui vai ser esse onChange, que vai passar a ser set status, e aqui não vai ser o name, set categoria, quer dizer aqui, set categoria, e aqui vai ser o name, vai ser categoria, e aqui na label eu vou escrever importação, e aqui importação. Perfeito, podemos copiar isso aqui, colocar aqui. A gente vai mudar aqui para exportação, name exportação, e aqui exportação. Beleza, agora aqui dentro do button success type submit vai se salvar aqui, então aqui está tudo certo. A única coisa que eu vou adicionar aqui é um onClick e colocar aqui dentro a função de handle close, que quando ele salvar alguma coisa, o modal abre, fecha instantaneamente. Então vou colocar aqui um handle close e aqui no fechar eu vou colocar o onClick handle close. Basicamente a gente vai fazer agora, claro, aqui no modal a gente tem que fazer algumas coisinhas também. Show, vou atribuir aqui o show, show, e onHide
handle close. Logo após fazer isso, enquanto isso eu vou dar um start. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um modal de cadastro do modal de cadastro vai ser bem parecido com o que está aqui, umas leves alterações. Cadastrar um modal de edição vai ter algumas leves alterações. A primeira delas vai ser aqui, que vai ser edição. Vamos escrever edição aqui. Aqui vai ser show update on hide. Vamos colocar handle close update. Aqui a gente vai colocar handle submit update. Aqui a gente vai fazer a alteração porque aqui vai ser o new nome, set new nome. Aqui vai ser o new cliente, set new cliente. Aqui no tipo eu vou colocar set new tipo, vou colocar um new tipo, set new tipo, fazendo essas alterações. Tipo, status, no status, set new categoria, aqui nem menor aqui na categoria, new categoria, set new categoria, e aqui em cima na categoria label, nome, name, categoria. Ok, está compilando aqui. E agora aqui vamos ter algumas mudanças aqui no botão, type submit, e a gente vai colocar aqui handle close update, handle close só. Rapidamente eu preciso criar aqui uma variável que eu acho que eu esqueci de criar, que seria aqui em cima, eu crio aqui em cima mesmo, que é a const handle close update, né? Ela vai ser igual aqui, vai ter um set show update igual a false. Pronto. Está criado. Handle close update e handle close
update. Beleza. Aqui no localhost. Certo. Eu deveria estar pegando aqui. Não sei por que não está. Vamos dar uma olhada. Users, set users e get users. Beleza. Aqui no app.js a gente tem o users, set users, use state inicia com array vazio. E temos uma constante get user async que faz um try, const res response, await faz o axios.get http tá, problema resolvido. Então aqui a gente dá um F5 e aqui a gente pode ver que passou direitinho. Uma coisa que eu vou fazer aqui na estilização global, eu vou fazer aqui um form colocar aqui form, não sei se vai funcionar, se funciona, page 20 pixels, bom, melhor assim. Então, beleza, a aplicação já está funcionando, pelo menos a parte de container. Então, aqui, pega o que a gente está lá no banco de dados, se a gente clicar aqui, ele vai aparecer o modal. Se a gente digitar aqui ABC, D, não, ABC, não, colocar GHIK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colocar empresa 2, e vou colocar 20, vazio e importação. Ele fala que container cadastrado com sucesso. Se eu quiser, eu posso editar ele. Rapidamente aqui, em container, para arrumar esse erro aqui. Arrumando esse erro aqui, a gente encerra. Lá no modal. Vamos lá no modal de edição. Aqui no modal de edição. Aqui a gente tem o show update, handle close update, o form tá handle submit update, aqui meu nome, sim, correto, apenas falta esse ajuste aqui, que eu esqueci de colocar aqui os valores. Colocando os valores aqui, aqui a gente coloca
os valores aqui. Sentinel start no case. Beleza. Para aparecer aqui, cliente. Ah, sim. Algo que eu esqueci. E... Ah, set no cliente, set no tipo, pego o valor do cliente, dou um check. Eu tô, inclusive era para eles, tá? Ah, agora está. Beleza, a partir de agora eu preciso agora para ele checar aqui, dar um check, escrever aqui new tipo igual a 20. Eu vou fazer isso para todos. Igual a fique vazio, cheio, new status, new status. Aqui new categoria e aqui eu coloco de importação e aqui new categoria exportação. Dando F5 aqui, podemos clicar aqui. Beleza, espera aí. Checked in status. Não está pegando aqui, mas está pegando ali. Já sei o que a gente pode fazer. Aqui eu vou colocar um to lowercase. Eu vou colocar para todos. Assim mesmo, se for minúsculo, ele já transforma isso aqui. Dando Ctrl S, atualizando a página. Funcionando. Então quando eu clico aqui, ele já mostra pra gente tudo já marcado. Se a gente quiser, a gente pode apenas alterar. Eu quero alterar 8 no final, eu quero colocar aqui empresa 4, eu vou colocar 20 importação. Ele vai aqui, conteúdo atualizado com sucesso, e a gente vê aqui, ó, empresa 4. Ah, eu quero excluir, então exclui. Clicando aqui você vai deletar um container. Ele vai deletar um container e se eu vim aqui e tentar salvar, preencha os campos corretamente, todos os campos. Ah, tá, eu preenchi tudo. Aqui deixei apenas um, né? Vai funcionar sim.
Mais outra coisa, eu vou colocar aqui A, B, C e colocar da maneira errada. Preencha os campos corretamente, porque ele fala que o nome deve conter 4 letras e 7 números. Agora eu quero escrever tudo minúsculo aqui. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, empresa 1. Nossa. Empresa 1. E vem pra cá. Estranhamente era pra estar... dando um to uppercase aqui. Sim, sim. Para isso é só a gente colocar um to uppercase aqui. Valores e ponto to uppercase. Eu posso colocar isso aqui para todos. Cliente, nome. Lá em cima eu posso fazer... aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa. New tipo, new status. Cadê o new nome? New tipo. Set nome. Set cliente. Status. Set categoria. New tipo. Criou que agora vai. Eu vou deletar isso aqui. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empresa 1. E mesmo assim, ele vem aqui maiúsculo pra gente. E funciona aqui, ó. Posso pesquisar pelo nome. A, o G, ele pesquisa, mesmo estando minúsculo. E aqui a gente tem outros, mas infelizmente o projeto é incompleto. Lá dentro do meu repositório, eu fiz algumas coisas aqui dentro da movimentação, quando eu estava estudando a criação desse CRUD. E lá vocês podem ver, mas basicamente é isso. Aqui está tendo algumas operações aqui para pegar, para deletar, para fazer atualizações. Tem algumas requisições aqui, não posso deixar o campo sem ser preenchido, ou eu tenho que seguir também o jeito que é para ser preenchido aqui no nome, está estilizado, tem uma barra de navegação. Ainda falta uma coisa, está incompleto, mas muitas coisas, muitas requisições e conexões com o banco de dados estão acontecendo aqui.